amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura. Bom dia! Bom dia, gente! Eu coloquei o áudio aqui, comecei a dançar e esqueci que eu tinha que gravar, vocês acreditam? Glória a Deus! Alguns nem sabem, né? Que eu sou ministra de dança. Eu amo. E essa música eu sou apaixonada com ela. Não consigo ouvir ela sem ministrar, sabe? Esqueci mesmo. Vamos lá, vocês estão bem, gente? Graça e paz seja sobre a vida de vocês. Vamos começar mais um dia com a palavra poderosa do Senhor? Vamos lá. Tiago, carta de Tiago. Eu deixei separado aqui, mas eu comi mosca. Eu mexi na Bíblia. Tiago, achei. Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava junto com as suas obras? Eu queria destacar isso. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Queridos, qual que era o cenário aqui para a gente entrar no assunto? Nos dias em que Tiago escreveu essa carta, possivelmente esse Tiago aqui era o Tiago, irmão de Jesus. Quando ele escreveu isso aqui, logo depois, né, de Jesus Cristo ter cumprido a sua missão do Evangelho, de anunciar as boas novas do Reino, ali na região ali da igreja, né, da igreja onde Jesus, a igreja que Jesus levanta, as pessoas crendo agora no Evangelho da salvação, de que Jesus veio e que agora não ia mais operar a lei, que agora o amor estava acima, a salvação era por meio da graça, os irmãos começaram a relaxar, a viver libertinamente, a viver imoralidade, e elas achavam que, tipo assim, agora é só, já que a salvação é pela graça, a salvação agora é pela fé, para eu confessar Jesus, então pronto, não tem que fazer mais nada. E aí Tiago escreve essa carta, né, uma carta linda, são poucos capítulos, depois leia, 1 hora você lê o livro de Tiago, a carta de Tiago. E ali eles começam a abandonar boas práticas, eles acham que eles não tinham mais obrigação de serem bons, de praticar a justiça, o amor. Por isso Tiago escreve, olha, não é, peraí, que vocês entenderam errado a mensagem do Evangelho, não é isso não. Não é só porque Jesus Cristo morreu por nós e que nós somos salvos mediante a graça de Jesus, que vocês têm que abandonar as boas práticas, não, a justiça não. E aí é por isso que ele fala, de que adianta
você dizer que é salvo, declarar que é salvo, que tem fé em Cristo Jesus, e aí o seu irmão bate na sua porta e fala: Ei, Roberta, eu estou precisando de ajuda, lá em casa eu não tenho nada para comer, meus filhos estão sem roupa, eu preciso de ajuda. E aí eu falo assim: Ô meu irmão, ô minha irmã, não, fica calmo, vai em paz. É o que ele fala: vai em paz, fica tranquilo, eu vou orar por você. Eu vou orar por você e Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar um anjo para te ajudar. É isso que Tiago está falando. A fé sem obras, ela é morta. Se eu reconheço Jesus, um dos maiores exemplos que Jesus fez foi ajudar o próximo. Jesus não vivia um evangelho dentro de quatro paredes, não. Jesus vivia nas ruas. Ele curava o que estava enfermo, ele dava uma palavra para aquele que estava desmotivado. Jesus levantava o caído. Jesus, ele dava alimento aos que tinham fome. Jesus expelia demônios. Jesus fazia tudo em prol do outro. O evangelho que Cristo prega não é um evangelho egocêntrico. É um evangelho que ele compartilha, é um evangelho que se doa. Olha para a cruz. O que Jesus fez naquela cruz? Se esvaziou todo de si, a ponto de até o teu sangue ele entregar. Porque quando o seu lado é aberto, suas mãos furadas, a coroa na sua cabeça, os pregos nos pés, ali esvaiu o que de Jesus? Vida. Sangue é vida. Então Jesus pregou um evangelho que ele se doa, que ele se entrega, que compartilha. Então não tem como eu ver alguém batendo na minha porta, pedindo ajuda, ou eu passo na rua por alguém, vejo alguém precisando e não me compadeço, eu não me dou, eu não faço nada para ajudar. Ah, mas Roberta, mas se eu não puder ajudar? Querido, se você não puder ajudar, porque o que o Tiago está dizendo se você pode ajudar e não faz, está errado. Está errado. A fé não anula a prática das boas obras. A fé não anula a justiça. Os atos da justiça que Apocalipse descreve lá, que a noiva, a igreja está vestida, adornada com atos de justiça, é exatamente isso. É o amor, é a misericórdia, é eu me colocar a necessidade do outro na minha frente, sabe? Nós às vezes somos tão egoístas, às vezes assim, a gente tem oportunidade de abençoar alguém e a gente separa os melhores pra gente e o resto você deixa. Eu já fiz isso várias vezes, depois eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? É nisso que você vê o seu coração. O evangelho, ele pensa primeiro no outro. Exatamente contrário ao que o mundo tem pregado. O evangelho primeiro visa cobrir a necessidade do outro, depois a minha. É loucura. Queridos, mas foi isso que Jesus fez. Nem sempre a gente vai conseguir, é verdade. Mas é um exercício. Então, Tiago estava exortando e corrigindo duramente aquele povo. Opa, isso está errado. Está errado. A fé sem obras é morta. Por outro lado, Paulo ele já enfatizava o quê? Que a salvação é pela graça. E estava certo, está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Tiago, Pedro. Hebreus, Tiago, Pedro, João. É para cá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo fala. Paulo fala muito que a salvação é pela graça. Porque pela graça, aqui está falando do pecado para a salvação por meio da graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles. Então, Paulo está dizendo que eu não vou ser justificado pelas minhas obras, eu vou ser justificado pela graça. E Tiago parece que a Bíblia está se contradizendo, né? Mas não é isso. A gente tem que aprender que a Bíblia não são cartinhas isoladas, tem um contexto. O contexto que Tiago escreve não está anulando o que Paulo disse, que a fé eu sou salvo mediante as obras, e Paulo diz que é mediante a graça. Não, ele está dizendo, opa, vocês entenderam errado. A fé sem obras é morta. A salvação por si, a salvação é pela graça, mas a salvação não exclui as suas boas obras.
Entendeu? Então, queridos, nós precisamos continuar servindo e amando o nosso próximo, cobrindo, vestindo, perdoando, amando, tendo paciência com os mais difíceis, entendeu? Outras pessoas, é interessante porque tem muitas ONGs, muitas religiões, instituições que acreditam que eu vou ser salvo pelo que eu faço. Gente, como eu já ouvi esse discurso? Não, eu sou bom, eu ajudo, eu faço o que eu posso, eu visto. Tem pessoas que elas até acumulam organizações beneficentes, elas trabalham em prol disso para tentar suprir, sabe? Tipo assim, é como se elas estivessem assim, no inconsciente delas, fazendo assim, comprando um cantinho no céu. Assim como tem igrejas que pregam que se você dá R$1.000, 10.000, sua casa, você está comprando um pedaço no céu, tem pessoas que acreditam que o acumular obras beneficentes vai levá-las para o céu. Eu até escrevi aqui, olha, ninguém é salvo pelas próprias obras, senão isso anularia o sacrifício de Jesus na cruz. Pensa, se eu posso ser salva pelo tanto que eu ajudo as pessoas, pelo tanto que eu dou, pelo tanto que eu oferto, por visitar instituições de caridade, ONGs, se eu tiro da minha casa para dar, se isso garante que eu seja salvo, então não precisava Jesus ter descido para morrer na cruz. Jesus não veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, em resgate de nós. Não foi por amor que ele fez isso? Nós temos que dar continuidade ao que Jesus fez. Mas as minhas obras jamais elas não anulam o sacrifício de Jesus. Jamais. Por isso que é mediante a fé, a salvação é mediante a graça, é mediante a fé. E tem mais uma coisa que eu vou falar. Porque ele morreu porque se Jesus precisou morrer, então o que você faz tão somente não é suficiente. Ele precisou morrer para que ele fosse reconhecido como Salvador. Salvador. Então, logo, né, quando eu entendo isso, é um caminho assim natural. Quando eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, por me amar, automaticamente eu vou produzir obras semelhantes a que Cristo fez. É natural, gente. Não tem como separar a fé, as obras, a justiça, não tem. Uma vez que eu entendo que Jesus morreu na cruz em resgate de muitos, que ele se doou para que muitos fossem salvos, automaticamente no meu coração vai gerar o quê? Gratidão. Poxa, Jesus, o Senhor foi capaz de morrer por mim, então eu também vou me doar pelos meus irmãos, para que outros também sejam salvos. E independente se eles vão crer no Evangelho ou não, eu também vou continuar praticando a justiça. Eu vou continuar insistindo para que outros também sejam salvos. É natural o processo. Jesus morreu por mim, eu recebo, eu aceito e eu vou dar continuidade ao processo da salvação pela graça, mas também com as obras que Cristo fez. Entende? É viver uma vida digna daquilo que Jesus fez por mim. E aí nós vamos operar os mesmos sinais. E uma coisa que é ainda mais interessante que eu coloquei aqui. Tem uma carta, isso aqui eu acho que é ainda mais difícil, sabe, gente? Mais difícil. Que o próprio Jesus escreveu também uma carta. Hoje eu até falei com ele, falei, Deus, o Senhor mesmo escreveu carta para as igrejas. Imagina as igrejas recebendo. João teve uma visão, né? Ele estava preso na ilha de Patmos e quando ele estava preso, Jesus, ele tem visões ali de Jesus Cristo. Jesus, ele redige as cartas, porque Jesus fala, o que vês, escreve. E ele começa a escrever as cartas. E essas cartas são enviadas para 7 igrejas. E eu falei, uau, que privilégio essas igrejas tiveram. E eu falei, Senhor, escreve uma carta para mim também. E eu vou escrever uma carta para ele. Eu já fiz algumas vezes, mas eu falei com ele que hoje eu vou... Hoje não sei, mas eu vou escrever mais uma cartinha para ele. E olha o que está aqui, no capítulo 2 da carta à igreja de Éfeso. O que Jesus fala? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve:
estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Naquela época eu estava vendo muitas heresias. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fiquei pensando nisso, sabe, hoje, quando eu estava preparando aqui. E sabe o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Eles continuavam trabalhando obras, apresentando obras. Eles continuavam apresentando obras, eles não toleravam os falsos apóstolos, os que vinham com falsas doutrinas. Eles rejeitavam, perseveravam no evangelho, continuavam trabalhando, produzindo obras em que as pessoas viam. Porém, Jesus os adverte duramente porque eles, no tanto trabalhar, eles haviam esquecido algo que era importantíssimo. E Jesus fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe, queridos, isso sim mexeu muito comigo, embora é uma palavra que eu várias vezes já li, que eu conheço, porque eu falei: Senhor, é verdade, quantas vezes eu não me pego fazendo as coisas no automático, sabe? Até mesmo, às vezes, na correria do dia a dia, eu me pego dando banho nos meus filhos e fazendo comida com pressa, doida para aquilo acabar logo, para poder fazer outras coisas. E às vezes eu deixo de desfrutar daquele pedacinho de gente que está ali, aquele toquinho de carne tão precioso, sabe? Queridos, é isso que eu quero falar com vocês. A salvação é pela graça, mas é necessário obras e, acima de tudo, amor. Amor por tudo aquilo que eu faço. Eu não vou poder apresentar diante de Jesus no grande dia apenas as minhas obras. Não, ainda que eu creia que Jesus morreu na cruz e que por meio dele eu sou salva, eu preciso apresentar a minha fé, uma fé completa. É isso que a Bíblia chama fé completa. A fé, as obras e o amor. Como o evangelho é precioso e poderoso. Sabe, eu pedi ao Senhor, assim, que me ajude nessa manhã. Eu falei: Senhor, me ajude. Porque às vezes a gente dirige um carro. Uma vez eu perguntei para uma amiga, assim, quando eu não tinha carteira: como que você consegue? Porque para homem é muito fácil. Mas eu falava assim, ela era tão nova, tão... Eu falei assim, como que é isso de dirigir? Porque tinha a direção, você vê o controle, tinha ali a embreagem, a mudança de marcha, o freio, o acelerador. Ela falou assim: Ró, é natural. É automático. Quando você aprender, você vai ver que é automático. E de verdade, quando você aprende a dirigir, você vê que você nem percebe que você está mudando de marcha, que você está pisando no freio, que você faz o controle do carro. Ontem eu estava fazendo o controle numa subida e eu lembrei das minhas aulas. Eu falei: nossa, realmente, no início é tão difícil, mas depois é tudo tão automático. Só que o automático é perigoso, porque às vezes você passa num sinal e nem percebe. E a gente fazer as nossas coisas, tocar a nossa vida no automático também é perigoso, porque nós perdemos a essência, sabe? É necessário apresentar obras, mas é necessário manifestar o amor. E a gente sempre deixa o amor de lado. A gente sempre deixa o amor de lado. Eu me lembro que eu sempre busquei muito os dons espirituais, eu sempre busquei muito a manifestação. Eu venho de uma igreja pentecostal, então eu sempre, Deus, eu quero poder, eu quero fogo, E eu me achava assim, fora daquilo, do ambiente que eu nasci, porque eu era muito contida. E por isso eu levei muitos anos para manifestar, para permitir que o Espírito Santo manifestasse algumas coisas em mim. Até hoje eu busco isso. E há um tempo atrás, eu estava buscando muito isso novamente. Senhor, poder. Isso é importante, principalmente nos dias de hoje, queridos. Eu falo que para que as pessoas... Tudo bem, nós temos que manifestar tudo isso aqui, mas
É necessário nesses tempos também apresentar o poder. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não amam mais, num tempo onde o amor se esfriou, como o próprio Cristo disse. Então, às vezes, você vai precisar sim. Jesus não veio para manifestar sinais, ele veio para pregar o Evangelho. Mas à medida que a necessidade das pessoas iam aparecendo e transparecendo e excedendo, Jesus manifestava sinais. Mas não era a ênfase do ministério de Jesus manifestar sinais e prodígios. A ênfase era anunciar o Evangelho da salvação e o reino de Deus. As outras coisas foram consequência. Nesses dias eu falo, nós precisamos de poderes para manifestar também sinais, porque isso faz com que as pessoas deem crédito. Mas é necessário também discernir os espíritos, é um conjunto, por isso que não pode ser no automático. E eu me lembro que eu estava buscando muito, e um dia teve uma reunião na minha casa, e depois um dos pastores ficou e a gente começou a conversar, e eu falei, pastor, eu tenho buscado do Senhor e eu não estou recebendo. E ele me falou uma coisa assim, que até o pastor Willer lá da igreja, ele falou assim, Roberta, ele me contou o testemunho de uma moça que estava também nesse processo, buscando dons espirituais, buscando poder. E um dia o Senhor falou com ela de uma forma muito suave. Ela estava buscando o sobrenatural, né? E ele disse que o Espírito Santo falou bem suave, bem manso no coração dela, assim, filha, sobrenatural é o meu amor. Sobrenatural é o meu amor. Sabe, a verdade é que a gente anda buscando muitas coisas, correndo de um lado para o outro, como disse o apóstolo Pedro, esquecendo do precioso, da volta de Jesus, esquecendo da simplicidade do Evangelho, que é o amor sobrenatural, é o amor de Deus. E sabe o que Paulo também escreveu? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, sabe o sino, quando fica, não incomoda aquele sino ficar batendo para lá? Tan, tan, tan. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, olha aqui as obras, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso terá proveito. Paulo ainda diz em algum versículo aqui, que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada vale, de nada valeria. Então, queridos, que nós guardemos essa mensagem no nosso coração, sabe? A fé sem obras é morta, a salvação vem pela graça, mas é necessário que tudo ande como uma engrenagem, andando perfeitamente, sabe? A fé, o amor e as obras. Mas que nós não esqueçamos das palavras que o próprio Cristo mandou que João escrevesse. É necessário voltar ao primeiro amor. Jesus fala, volta à prática das primeiras obras. O que havia nas primeiras obras? Eles faziam por causa do amor a Jesus. Foi a época da conversão, sabe? Eles ouviram o Evangelho, entenderam a mensagem e receberam Jesus e começaram a trabalhar, mas motivados, guiados pelo amor, pela mensagem do amor de Jesus na cruz. Essas as primeiras obras, não é o trabalhar penoso, é trabalhar mediante o amor. Ou seja, eu tenho obras, mas eu também tenho amor. Entendeu? Eu não posso apresentar só as obras. Eu também não posso apresentar só o amor, porque o amor não é egoísta. Ele apresenta obras. Os dois têm que estar juntos. A fé, as obras, o amor. E a perseverança, né? Que como Jesus disse, precisamos ter perseverança. Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho amado, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra poderosa, tão rica, Senhor.
E que nessa manhã, Jesus, vem como uma flecha no meu coração, Pai, porque quantas vezes eu não me peguei, Senhor, fazendo coisas no automático, ministrando no automático, cuidando dos meus filhos no automático, fazendo às vezes sem sentimento, simplesmente cumprindo, Senhor, as necessidades do dia, Pai, deixando de aproveitar e de amar, Senhor, aqueles que de fato precisam ser amados e observados. Senhor, eu quero te pedir, Deus, como eu já orei ao Senhor nesta manhã, Senhor, aquece o nosso coração com as chamas do teu amor. Não remova de nós o teu candeeiro, não tire de nós a tua luz. Não remova de nós, Senhor Jesus, essa chama que lá no início, Senhor, nos guiava e nos motivava. Não retira de nós, Senhor, a essência do Evangelho, que é o amor, é o sacrifício, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que está disposto a se entregar, o amor que está disposto a se doar, se necessário for até com a própria vida. Senhor, nos acende essa chama. Quantos já não deixaram apagar essa chama, Jesus? Quantos, Senhor, estão sentados nos bancos, nos templos, mas não apresenta mais o amor? É o que eu te peço nessa manhã. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo no nosso coração. Não nos permita, Senhor, ver essa chama se apagando, o fogo se apagando e não fazer nada, não reagir, Senhor. Nós queremos te amar, nós queremos apresentar as tuas obras, mas obras dignas de amor, Senhor. Obras dignas de amor no processo natural. Sim, Jesus, é o que nós queremos nessa manhã. O teu amor derramado por meio do Espírito Santo nos nossos corações. Que nós sejamos capazes de amar. Derrama o teu amor em nós, para que nós também amemos uns aos outros. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Que o amor de Cristo seja o maior sinal, a maior evidência de que nós somos filhos e que nós somos salvos. Uma fé completa, fé, obras e amor. Amém? Deus abençoe você.